alcoólatra não, velho. Só que eu tomo vinho de acordando. Eu queria conversar com ele depois, porque ele fez Jesus Cristo, ele tem muitas tatuagens de Jesus. Eu queria conversar com isso com ele, a gente não teve tempo. Essa aqui, ó, caiu já de maduro. Dá pra ver. E tem de fazer uma limpeza. Espero que em 2026 o Brasil também faça essa limpeza. Fala, seus mal diagramados! Passamos uma semana atípica neste país, onde o assunto mais discutido por todas as vertentes ideológicas foi o cinema, não necessariamente crítica sobre filmes ou alguma análise técnica das películas mais hypadas do momento. Infelizmente, ou para ser mais justo, felizmente, ainda não nos tornamos uma nação de comentaristas crônicos do Letterboxd. Mesmo quando falamos sobre a sétima arte, estamos inseridos na polarização. A vitória de Wagner Moura e de O Agente Secreto no Globo de Ouro gerou um enorme despeito por parte dos bolsonaristas. Fenômeno semelhante ao visto antes com os êxitos de Fernanda Torres e Walter Salles através do sucesso de Ainda Estou Aqui. Na real, a repercussão foi um pouco pior agora, porque os envolvidos desta vez são, indubitavelmente, de esquerda e nordestinos. A origem de ambos, por si só, já é um fator determinante para irritar muita gente fracassada. O choro foi amplificado porque tanto Wagner quanto Kleber não se esquivaram de criticar Bolsonaro e a extrema-direita em seus discursos e entrevistas no evento, o que gerou uma onda constrangedora de ressentidos como Mário Frias, Silas Malafaia e até o vereador Mauricinho do Sanduíche passando recibo pela vitória de O Agente Secreto. Trata-se de uma reação até mais ridícula do que a sobre o comercial de Havaianas. Isso porque Wagner chegou mais longe que qualquer outro ator brasileiro em Hollywood e Kleber Mendonça Filho já se garantiu como um dos maiores diretores dessa geração. E isso nenhuma opinião do Mário Frias ou do Malafaia poderá contestar. Mas não chorem tanto. Dark Horse também será premiado em breve, porém com o Framboesa de Ouro. E como direitista é jumento, talvez vocês até celebrem essa conquista. A ditadura ainda é uma ferida aberta na nossa vida. Eu acho que a gente deve continuar fazendo filmes sobre a ditadura, porque como vocês mesmo falaram, cada um vai ser diferente do outro. É importante a preservação de memória. A gente tem essa função. O ex-presidente agora está preso. Ele foi irresponsável de forma épica em não liderar o país. E eu realmente acredito que os filmes, o cinema, pode ser uma forma de expressar alguns dos lutos e dificuldades e tristezas que temos em termos da sociedade em que vivemos. O que o Wagner Moura e o Lula, nesses discursos mentirosos, não falam para você, é que no governo Bolsonaro teve liberdade de expressão, teve crescimento econômico, teve crescimento, né? Teve a diminuição do desemprego. E o principal, que enquanto o Lula está deixando o Brasil cheio de dívida, o Bolsonaro deixou o país com superávit de bilhões. Salve, salve, pífios patéticos, estrombóticos, mastrobisos, galãs e galôs. Se o cinema já gerou toda essa celeuma nesta semana, a estreia do BBB não poderia ser um acontecimento sem nenhuma repercussão na sociedade. Não que em 2026 o programa gere tanto engajamento como no passado, mas admito que o elenco convidado pela Globo tem tudo para trazer polêmicas absurdas para a timeline das nossas redes sociais. Na primeira semana, já provamos um aperitivo do que uma escalação com Henri Castelli, Solange Couto, Edilson Capetinha, Ana Paula Renault, Aline ex-riscado, Babu Santana e um palmeirense coach legendário pode proporcionar. A eterna Dona Jura espalhou a primeira fake news da edição, alegando que jovens preferem abandonar a escola e engravidar só para começar a receber Bolsa Família. Fonte: de mel dos olhos de Geisha, muito provavelmente. Eu vi uma pessoa de poder no país, a pessoa virou e disse assim para a menina tinha 13 anos. Você tem benefícios que é melhor você ter filhos do que estudar. Que é melhor que ela procrie por conta de benefício.
Então as cotas são necessárias para isso. Não estou dizendo que não seja necessário ouvir. Não estou dizendo que não seja necessário. O raciocínio, o meu cérebro dela e o seu... Dá um jeito aqui na minha cara. Até melhor. A mesma capacidade de raciocínio e inteligência. É por isso que o... Ainda bem que a Ana Paula está lá para bater de frente com as fake news que virão. E elas virão em peso. Henrique Castelli revelou que não é alcoólatra, no entanto, começa a beber vinho às 9 da manhã. Convulsionou em prova de resistência. Se a declaração, o acontecimento e a abstinência estão relacionados, não posso afirmar. Porém, que coincidência, não é mesmo, galera? Melhor mesmo são os comentários sobre o ocorrido. Como a tal de Aline com um novo sobrenome falando a respeito de energia e o crente legendário metendo papo de que isso pode ser efeito do ator ter interpretado Jesus mesmo tendo tatuagem. Você acha que ele estava possuído? Não. Ele é uma pessoa, ele fez Jesus muitas vezes. Cargas espirituais, de peso, de coisas não é carga do mal, né? Diabo, não é isso. Mas o melhor de todos até agora é o Capetinha, que provou em poucos dias que a sua grande habilidade não era dentro de campo, mas mentir em prol da resenha. Ganhamos o Mundial contra o Vasco no Maracanã. Eu fui eleito o melhor jogador do Mundial, né? Eu falei, mas porra, eu não sou o Bernard, cara. O Bernard é ruim, porra. Nem só de polêmicas no cinema e na TV passamos a semana. O caso do Banco Master voltou com tudo nos últimos dias, envolvendo famosos e até pastores evangélicos. As denúncias que prometem abalar Brasília e o Brasil saem a conta-gotas, mas revelam o óbvio. Os cidadãos de bem estão todos comprometidos com os rolos de Daniel Vorcaro e se esse sujeito resolver abrir o bico, vai faltar espaço em Tremembé. Mesmo todo enrolado, ele tentou comprar influenciadores para defender seu patrimônio e evitar a liquidação do Banco Master. Páginas especializadas em fofocas, do nada, começaram a criticar o Banco Central por medidas contra a instituição financeira. A descoberta desse esquema ainda desnudou Tarcínico, que usou o mesmo modus operandi no passado para contratar informalmente perfis estilo fofoquei mesmo para defendê-lo entre uma matéria e outra do MC Latrocínio e da loirinha rabuda do Quai. O destaque nessa tendência vai para Luiz Bate. O ex-Record agora usa o seu perfil no Instagram como um repositório de notícias agradáveis à extrema-direita e favoráveis a Vorcaro. Por responsabilidade jurídica, só posso dizer que é, no mínimo, suspeito, né? Negou qualquer tipo de irregularidade, afirmou que não houve fraude e que os fatos divulgados até agora estão distorcidos e apresentados fora de contexto. Ele também, segundo essa fonte, reiterou que todas as operações do banco foram conduzidas de forma transparente, dentro das regras e com pleno conhecimento do Banco Central. Além da prisão do Daniel, o banco foi liquidado a toque de caixa. Tudo isso em 42 minutos. Independente de qualquer desconfiança sobre o caso, esse intervalo de tempo é no mínimo estranho. E, na minha visão, esse tratamento dado ao Banco Master levanta questionamentos sérios, sobre a atuação do Banco Central nesses 42 minutos. Entre suspeições e dúvidas, já temos algumas situações que se estabelecem para aproximar o escândalo do Master às igrejas evangélicas e à CPMI do INSS. E vocês não estão prontos para descobrir quem foi a pessoa que denunciou essa relação promíscua. Acredite ou não, mas foi a senadora evangélica Damares Alves quem trouxe em primeira mão essa informação em entrevista ao S Besteiras. No dia seguinte, duas situações deixaram as falas dela ainda mais em evidência. Primeiro, Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e espécie de cosplay humano do Homer Simpson, é preso tentando sair do país rumo a Dubai. Ele, que doou 3 milhões para o Mito e 2 milhões para o Tarcínico na campanha de 2022, é pastor da Igreja Lagoinha, sócio de empresas como Oakberry, Le Sunk, Empório Frutaria, Desenchar e Super Nutrition, e foi chamado pela CPMI do INSS para ser ouvido a respeito do envolvimento de instituições religiosas com descontos indevidos a pensionistas. A questão principal aqui não é nem esse boi de terra.
mas o recibo que o Malafaia passou ao tentar intimidar Damares e exigir que ela mostrasse uma lista com nomes de envolvidos. Só que a senadora não se intimidou e divulgou rapidamente a lista tão desejada pelo falastrão desafinado. E adivinha quem pode estar envolvido no rolo do INSS? André Valadão e o próprio Fabiano Zettel, por meio do banco Clava Forte. Um ecossistema que reúne tatuagem, norme, igreja de parede preta, fintech, escândalos e extrema-direita. 2026 já começou daquele jeito, obrigando a gente a elogiar uma atitude da Damares Alves. E só se passaram 2 semanas de janeiro. Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. Aí quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade. Não falem, não digam, não investigam, porque os fiéis vão ficar muito tristes. Então essa CPMI do INSS está chegando em lugares que a gente jamais imaginava. Grandes igrejas no Brasil estão sendo apontadas na CPMI do INSS. Uma acusação desse nível, e a senhora não dá os nomes dos grandes líderes evangélicos e das grandes igrejas que estão envolvidas na falcatrua da roubalheira dos aposentados do INSS? Ou a senhora dá os nomes, ou a senhora é uma leviana linguaruda? Imagina aquela mulher, gente, ter lidado com o agro, como ela lidou no governo Bolsonaro, num momento muito ruim para a nação. Fabiano Zettel foi preso, empresário e pastor multimilionário com estreitas ligações à Igreja Lagoinha e também Bola de Neve. A prisão acontece no contexto de investigação do Banco Master, controlado por Vorcaro, que é cunhado de Zettel. Nessa fase da operação, há relatos de tentativa de evasão e apreensão de muito dinheiro em espécie, que pode passar de 300 mil reais. Ele, que sempre ficou famoso por apontar quem não era crente não, curiosamente sumiu. Nenhum post sobre o caso, nenhuma declaração pública, um silêncio absoluto. Não é crente não, hein? Quem sempre apontou quem não era crente não, sumiu, curiosamente, quando escândalos envolvem a própria rede. Outra treta animada na extrema-direita se deu entre Michele e Alan dos Santos. Não é de hoje que o sorriso de pé de pano insinua que a ex-primeira-dama não se importa com o sorumbático detento da sede da PF em Brasília e quer ser a substituta natural do mito. O que é inegável. A verdade é que a Mi testou a popularidade no fim do ano passado para tentar emplacar seu nome como vice do Tarcínico pelas costas da família. E, em seguida, foi sumida do jogo político, muito provavelmente após receber palavras extremamente carinhosas e elogiosas de Carlos, Eduardo, Flávio e Jair Renan. Mas ela, a exemplo de Damares, não se intimidou e ainda nesta semana voltou a fazer acenos à candidatura do governador de São Paulo no lugar do 01. Criticada reiteradamente pelo fugitivo que apresenta jornal com o Lacombe, Mi resolveu se pronunciar num textão do caralho em que chama o suposto jornalista de Alan dos demônios e exagera nas referências bíblicas, apesar de acertar quando o compara a um ventríloco, embora não deixe claro que quem controla o lango-lango seja o Eduardo. Alan voltou a criticar a postura da Michele por não apoiar o Rachadinha e se bandear para o lado da família Freitas, inclusive curtindo quando a esposa do cara de areia mijada disse que o Brasil precisava de um novo CEO. Honestamente, adoro toda e qualquer treta que tenha como resultado rachar a direita e ampliar as chances de vitória do Lula. No fim, eles nem notam, mas o maior cabo eleitoral para esse cenário sempre foi a família. E essa é mais uma situação que reforça que, se nem a direita se suporta, por que eu deveria fazer qualquer esforço para dialogar com eles? Me digam! Só a esposa do Tarcísio e o Tarcísio estão em campanha. A Michele colocou o mesmo vídeo, curtiu o comentário da esposa do Tarcísio e não colocou nenhum vídeo do Carlos Bolsonaro falando da gravidade da situação do pai. Enquanto o Brasil discute Wagner Moura, mentiras do Edilson Capetinha no BBB e sucessão presidencial, os Estados Unidos passam por momentos de verdadeira tensão e caos. Por lá, a história se repete como farsa e o ICE vira Gestapo aos olhos do mundo sem que haja qualquer reação. Nesta semana, impressionaram os casos de flagras dessa milícia paramilitar, prendendo e até sumindo com cidadãos norte-americanos, ou como diria Jair Renan, cidadãos norte-americanos. Alguns deles veteranos de guerra, que estão sendo perseguidos por serem marrons demais para a política supremacista que domina os Estados Unidos no momento. E,
Evidentemente que, numa situação como essa, sobraria perseguição para os brasileiros que estão por lá há anos e legalizados, hein? Empresários estabelecidos preparam-se para voltar ao nosso país, porque simplesmente não são mais bem-vindos ou tolerados na terra da liberdade. Detratores poderiam dizer que essa crítica é feita aqui porque é um canalzinho mequetrefe de esquerda. Mas o próprio Joe Rogan, que foi apoiador de Trump e é orgulhosamente de direita, alerta para a militarização de agentes do ICE nas ruas e a semelhança do grupo com a Gestapo. Aqui, vemos na prática uma das máximas mais famosas da época da nossa ditadura. O perigo sempre foi o empoderamento do guardinha de esquina, ou dê poder para um fudido ressentido e descubra das atrocidades que ele é capaz. É um empresário que foi preso, acho que foi quinta-feira. E um fato inusitado é que assim, é outro empresário que está aqui há 26 anos. Há 26 anos está aqui, tem essa casa de show, um restaurante, e tem outro na cidade vizinha, que é Marlboro. E um fato interessante é que logo ali, ó, onde está aquela bandeira, é onde foi presa também a outra empresária, Rosa, há dias atrás. E é isso aí, pessoal, o negócio está difícil, porque tempo de casa, como dizia o pessoal, não tá valendo não. Não que, por outro lado, o Brasil não tenha que enfrentar problemas que deveriam ter sido enterrados junto do Adolfinho. Pelo contrário, somos um dos países em que mais surgem células neonazis pelo mundo. Engana-se, no entanto, quem imagina que isso seria exclusividade de brancos ou sulistas. Nada disso. O problema é generalizado e como gente assim não tem o mínimo de autocrítica, pardos e até pretos nordestinos se somam a esse surreal fenômeno nos trópicos. Ficou popular um caso que viralizou nesta semana de um adolescente que se vestiu com farda militar nazi em uma festa de formatura em Mossoró, com autorização da família e tudo mais. Depois da repercussão negativa gerada por meio de denúncias publicadas no blog do Bruno Barreto, o jovem e a família, que são de Fortaleza, se pronunciaram e meteram o "quem me conhece sabe que eu adoro fazer um cosplay". Mas os detetivões de internet foram atrás de mais detalhes e descobriram que a família do rapaz é envolvida em uma seita que publicou carta apoiando o Jair a derrubar a democracia e sempre elogia as gracinhas nazistoides do adolescente no Instagram. Climinha esquisito pelo mundo, né não? Mas é foda, porque bem na minha vez de habitar a Terra, resgatam justo essa parada, quando eu poderia estar vivendo problemas menos graves, como o Vanilla Ice ser referência no rap ou o Conrado ser considerado o galã do momento. A Alemanha precisa de um líder maior, um líder que faça honrar este país. Judeus, negros e outros farão e entenderão o poder do terceiro Reich. O que rolou de situações constrangedoras recentemente é inacreditável. Fazia tempo que eu não ria ou me deprimia tanto com situações completamente evitáveis. Como, por exemplo, o de Zezé de Camargo, que enfrenta um grande inferno astral e começou 2026 com a cabeça entalada no vidro automático do carro. Tipo um cachorrinho que coloca a cabeça para fora na tentativa de driblar o calor. Foi engraçado e até mesmo fofo, de certo modo. Zezé! 22! Zezé! Tchau! Jazema só tem uma utilidade, que é a de nos fazer sentir vergonha alheia pela sua lamentável existência política. O mineiro, que já comeu banana com casca e tomou borra de café, agora falhou miseravelmente ao arriscar piada que compara manga madura em Nicolás Maduro. Essa aqui, ó, caiu já de maduro. Dá pra ver. E tente fazer uma limpeza, porque se não fizer, vem jacu aqui, vem uma mosquitada enorme, só faz sujeira. Espero que em 2026 o Brasil também faça essa limpeza. Vou confessar que no dia em que eu vi, perdi até vontade de levantar da cama e me alimentar.
Admito também que pensei que nada superaria a nova tentativa de vitimização da família do mito, ao postar foto do Jair de cueca, vomitando na pia do banheiro. Mas rolou. O Fantástico resolveu reunir o Betinha da Montanha e a mina que o abandonou e foda-se. Ema, 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 cada um com seus problemas. Se já não bastasse o cara enfrentar todos os desafios naturais para salvar a própria pele depois de quase morrer numa trilha, ele ainda teve que lidar com a mina toda produzidona para aparecer na Globo e com um salto agulha de 20 centímetros para andar numa pracinha de bloco intertravado. Nem preciso dizer que a distância entre os dois, no aperto de mão, era suficiente para uma Scania atravessar sem encostar neles. E mostrou que o mais correto era ambos terem o direito de nunca mais se verem. Entre silêncios, gestos contidos e sentimentos ainda confusos. Desculpa por ter deixado você para trás. Não imaginei que isso ia acontecer. Confiei em você. A tua bolsa, eu tô entregando ela com as coisas que estão dentro. Tá bom. E o que eu tenho para dizer é, se cuida. Deus te abençoe muito, tá? E nosso laço se encerra aqui. Fechou? Tá bom, adeus. Fala, Matias, você fez trilha no Rio? Ah, a gente fez junto. É verdade. Fala, Bessi. Oi, pessoal. Eu odeio trilha, mas você insiste. Você odeia trilha. Você ficou com medo de ficar perdido. Eu fiquei com medo de morrer. E cheio de gente. Eu te abandonei? Meu parceiro, eu não queria nem ir. Não, você decidiu ir pelo mato. Eu fui pelas pedras. Pelo menos tirei a melhor foto. Tá bom, Matias. Bom, o importante é que tá todo mundo vivo. Dá um aperto de mão aqui, ó. Bem de longe, bem de longe. Sai fora. Se você gosta do nosso canal, assiste aos nossos vídeos, lives, cortes e tudo mais, entra aqui na descrição desse vídeo e nos apoie. Tem o Seja Membro, tem o Apoia-se e tem também o nosso Pix. Você também nos siga nas outras redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e TikTok. E se você é um desses que abandona o seu parceiro ou parceira em trilhas na montanha, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão.